Continuando o que nós estamos vendo em corretinas, seguindo aqui o nosso projeto, nós temos nessa aula o objetivo de entender o que são contextos e suas aplicações e quando definir funções suspensas. Então, existem três contextos principais numa corretina. O primeiro é o dispatches main. Esse cara aqui, ele é responsável por operações em paralelo que interagem com a interface de usuário. Então, nós temos um usuário desejando fazer alterações na interface de forma paralela. Nós vamos usar essa corretina aqui, esse contexto. O segundo, o dispatch I/O, é para input e output, entrada e saída de dados. Ele é usado quando se deseja fazer downloads, quando se deseja ler arquivos em texto do disco, quando se deseja carregar um vídeo ou fazer um upload, download. Então, quando você quiser fazer algum tipo de carregamento de dados, ou escrita ou leitura, você vai ter esse contexto. E o default, ele é usado para alto consumo de CPU, quando você trabalha com processamento custoso. Então, aqui nós temos essa explicação que nós acabamos de ver mais detalhado. Dispatch main é o contexto da thread principal, também conhecido como thread da IU, interface de usuário. É nele que fazemos alterações na interface, como, por exemplo, mostrar o carregamento de um progress bar. O dispatches I/O é o contexto relacionado a tarefas de leitura e escrita. É usado para consulta, banco de dados, download, login e escrita de arquivos. Dispatches default é o contexto relacionado a tarefas de alto consumo de CPU e é usado em operações complexas. Então vamos simular um download. Temos aqui nosso método download files e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um log baixando com pontinhos que ao final vai mostrar um baixou e vai simular um download de algum arquivo. Então implementem, façam um teste. O que acontece quando nós chamamos essa função? E agora vamos fazer uma pequena alteração. Durante o download, eu quero mostrar num text view, dentro de um text view, um texto que nós já mostramos também no log. Como fazer então para mostrar esse texto? Nós vamos ter o problema. Qual é o problema? Only the original thread that created the view hierarchy can touch its views. O que ele está dizendo? Somente a thread que criou a view e a sua hierarquia pode tocar neles. Eu não posso, dentro da thread dispatch I/O, tocar, mover, alterar os meus views da thread principal, que é a dispatches main. Então, eu não posso fazer isso dentro desse contexto da corretina. Eu teria que mudar para dispatches main para poder mudar a visualização. Senão ele vai travar. Por que ele faz isso? Porque operações em uma thread separada, elas podem demorar muito. E nesse caso, por exemplo, estou fazendo um download que vai levar 30 segundos. A minha tela não pode ficar travada por 30 segundos enquanto o download é feito. Então, o Android tem essa preocupação de separar as operações em paralelo nas suas devidas threads para não travar e não atrapalhar o uso do usuário. Como faz isso então? Nós mudamos o contexto. With context, dispatches main. Então, quando eu faço isso dentro do dispatches I/O, eu estou nesse momento mudando o contexto. Então, sim, estou fazendo download. Mas eu mudo de contexto, altero a minha interface de usuário. E continuo sem atrapalhar o download. Então, ele abre uma nova tarefa numa outra thread responsável pela interface de usuário e altera o texto. E volta para a thread do I/O. Continua fazendo download sem parar em nenhum momento, mas muda o texto de novo. Então, quando eu estiver dentro de uma thread e eu queira mudar alguma coisa na minha interface, eu tenho que chamar
with context dispatchers main. Assim, eu consigo mudar de contexto, alterar a interface, sem travar a tela e continuar meu trabalho em paralelo. Teste esse código, veja o que acontece. Agora, o que é uma função suspensa? Funções suspensas são funções que só podemos chamar de dentro de um escopo de corrotina. Podemos simplificar assim o download files usando uma função suspensa displayText. O que eu estou querendo dizer? Aquela parte que foi chamada com with context dispatchers main, ela pode ser escrita numa outra função para que eu deixe meu código mais limpo, mais simples. E quando eu coloco esse suspend, eu estou dizendo que ela é uma função suspensa, ou seja, ela só pode ser chamada num trabalho em paralelo. Isso aqui diz para o meu compilador o seguinte: quando você chamar essa função fora de um escopo de corrotina, dê uma mensagem de erro. Assim eu lembro o programador de que esse é um trabalho em paralelo e deve ser executado dentro de uma corrotina. Se eu chamar fora de uma corrotina ou fora de outra função suspensa, o compilador vai me ajudar. Opa, você não devia ter feito isso. Então isso é uma boa prática para me lembrar de chamar esse método em paralelo. Como fica o nosso novo código? Vamos comparar. É a mesma função antes e depois. Então tudo isso aqui, ó, que está se repetindo, em vez de eu escrever 4 linhas com esse código todo de novo, eu boto tudo numa linha só. E como eu quero mostrar esse texto tanto no log quanto na minha view, eu passo como parâmetro e chamo ele aqui. Então, olha como ficou mais limpo o meu código. Mostro o texto, espera um segundo. Mostro o texto, espera um segundo. Mostro o texto, espera um segundo. O próprio código diz o que ele está fazendo. Mais simples, mais seco, mais direto, mais legível. Bem melhor de entender do que toda essa cadeia e com muito código repetido. Então, não se repita. Faça um código mais simples e mais legível. E chame como função suspensa para lembrar que está dentro de um escopo de uma corrotina. Então, vimos nessa aula quais os principais contextos de uma corrotina, o que são funções suspensas e como usar. Ficamos aqui então. Até a próxima!